Olá, queridos, que a bendita paz de Cristo seja abundante em vossas vidas. Temos mais uma meditação para abençoar a sua vida. Hoje com o seguinte tema: Conhecendo a Jesus. Texto bíblico: Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1, versículos 43 a 50, que nos diz: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conhece? Jesus respondeu: Eu vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Observando a narrativa bíblica, o texto que acabamos de ler, podemos perceber que havia um homem que conhecia Jesus. Ele sabia quem de fato era Jesus. Estamos falando de João. Olha o que lemos nos versos 29 e 36. As declarações de João. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 36, quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Observem que nestas declarações, João mostra com clareza que conhece o Cordeiro de Deus. Muitos não conheciam Jesus. Talvez já tivessem ouvido falar, mas não tinham tido a oportunidade de conhecê-lo. A narrativa bíblica mostra que Jesus chamou aqueles discípulos. Entendo que ele os chamou inicialmente para conhecê-los, para aprender dele e depois enviá-los para a missão. Jesus os conheceria e eles conheceriam Jesus. Pois bem, confirmando o que disse há pouco, nós lemos em Mateus 28, 19 e 20, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e estarei com vocês até o fim dos tempos. O chamado de Jesus é para conhecê-lo, é para aprender dele e cumprir com a missão. Pensando no texto lido inicialmente, Jesus chamou Filipe. Filipe atendeu o chamado e foi tamanha a alegria em conhecer Jesus que ele não conseguia ficar calado.
Ao encontrar Natanael, Filipe contou imediatamente que havia conhecido aquele a quem referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael não conhecia Jesus. Diante das palavras de Filipe, Natanael afirma: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe é: vem e vê. Quando as pessoas não conhecem a Jesus, vivem na dúvida, vivem na incredulidade. Jesus, amados, foi morar em Nazaré, por isso ficou conhecido como Nazareno. Ele não foi morar em uma grande metrópole, não. Ele foi morar em uma pequena vila, sem nenhuma evolução. Por isso Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, se o ser humano não se dispuser a conhecer Jesus, não saberá de fato quanto ele é bom. Diante das palavras de Filipe, Natanael foi ver quem era de fato aquele a quem Filipe falava. Natanael conheceu Jesus e, diante das palavras de Jesus, reconheceu que ele era o Senhor e que é o Senhor, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ainda hoje, muitas pessoas precisam conhecer Jesus. Felipe foi um instrumento de Deus para Natanael conhecer a Jesus. Eu posso ser um instrumento de Deus para que você possa conhecer Jesus. E você deve ser um instrumento de Deus para que outros possam conhecer Jesus. João conhecia, tanto que declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o conhecia e bem sabia da sua missão. Ele veio tirar o pecado do mundo. João conhecia Jesus. E você, já o conhece? Ou somente escuta falar? Hoje é o dia de conhecer o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Se ainda não conhece, você tem essa oportunidade de conhecê-lo e verás o quanto ele é bom, e verás o quanto ele te ama, e verás o quanto ele é perdoador. Conheça, pois, o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor da glória, te louvo pela tua palavra. Palavra do Senhor que é santa, palavra do Senhor que é maravilhosa, que é como espada de dois gumes, que penetra até juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pedimos a Ti, ó Deus, que esta palavra toque de uma maneira profunda, a fim de que gere vida, a fim de que gere salvação para aqueles que ainda não conhecem a Ti como único e suficiente Salvador. Faz isto, alcança vidas pela Tua palavra, em o nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, em o nome de Jesus.